Gente, então vamos lá então, né? Muito boa noite aí pra vocês, né? Boa noite oficialmente. Espero que todo mundo possa estar bem, que a semana de todo mundo possa estar boa. Gente, nós vamos... Na verdade, a gente... Não sei se a gente vai chegar... A gente vai começar uma matéria nova, né? A gente já encerrou sobre federalismo. A gente vai começar uma matéria nova. Semana passada a gente encerrou sobre federalismo. Falamos sobre os entes federados. E hoje nós vamos falar sobre... O tema da nossa aula é repartição de competências. Repartição constitucional de competências. Tema que eu acho que é um dos mais difíceis dentro de direito constitucional, tá? Tema que eu acho um dos mais difíceis, para não falar que é um dos mais chatos. É um teminha enjoadinho, tá? Mas é um tema que é importante, é super importante. Eles amam cobrar isso em provas, amam cobrar isso em OAB, amam cobrar isso em concursos. E é isso que a gente vai estudar hoje, é isso que a gente vai tratar hoje. Beleza? Vamos lá, já vou projetar aqui na tela a nossa Constituição Federal para a gente ir divagando sobre. Todo mundo consegue visualizar? Todo mundo consegue ver? Dá um toque aí só para eu saber. Todo mundo tá conseguindo ver? Ok? Então tá massa então, show de bola. O nome da matéria é repartição de competências. Repartição constitucional de competências. Beleza? Aula passada o tema foi federalismo. Hoje nós vamos falar sobre a repartição constitucional de competências. Beleza. Vamos lá. Vamos falar sobre repartição constitucional de competências. O que é competência, né? O que é competência? Sem falar no sentido, né, de efetividade, né? Falar que fulano de tal é competente, é falar que fulano de tal ele é eficaz, né? Ele é bom de serviço. Falando no sentido jurídico, O que é competência? Vocês lembram? Vocês já estudaram sobre competência em, se eu não me engano, teoria geral do processo ou comecinho ali do TGP. Vocês lembram o que é o que vem a ser competência, gente? Vocês lembram o que vem a ser competências? O que compete a... Beleza. O que vem a ser competência? Competência, para quem estiver anotando, é boa. Marcão falou, é uma atribuição. No sentido jurídico, competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou um órgão do poder público para emitir decisões. Então, competência ela pode ser tratada como uma faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou órgão ou agente do poder público para emitir decisões. Ainda existem outras doutrinas que falam que competência significa a capacidade de distribuir poder, tá? Outra parcela da doutrina entende que competência envolve aí a capacidade de distribuir poder. Beleza. Competência, e aí a gente pode até falar aqui, competência é o limite de atuação, né, de um órgão ou de uma entidade. Competência é o limite de atuação, ou vamos colocar aqui, competência é a parcela de poder de um órgão ou de uma entidade. Competência é a parcela de poder de um órgão ou de uma entidade para, né, cumprir determinada situação. Beleza. A gente percebe, e a gente tratou isso na aula passada, que o Brasil ele é um estado federal. Ele é um estado federado, da qual existem 4 entidades autônomas. União, estados, DF e municípios. Beleza.
A partir disso surge a seguinte indagação. Existem atribuições que devem ser cumpridas pelos entes federados. Existem competências, existem atribuições que devem ser resolvidas e devem ser atendidas pelos entes federados. Beleza, mas como saber qual ente federado, como saber qual ente federado vai ser o responsável por cumprir cada competência? Como que vai fazer para se distribuir as competências? Por quê? Existe competência, percebam, no Brasil e em qualquer país existe um monte de competências, existe um monte de atribuições. Existe competência para tratar da saúde, existe competência para tratar do esporte, para tratar do meio ambiente, para tratar da previdência social. Existe competência para legislar, existe competência para criar lei sobre determinado assunto, existe competência para tratar sobre determinado assunto. E aí surge, então, essa seguinte indagação. Como fazer para repartir essa competência? Como fazer para distribuir essa competência ou essas competências? E a resposta vem num princípio, que é o chamado princípio da predominância de interesses. Vou até anotar aqui. Princípio da predominância ou prevalência de interesses. Princípio da predominância de interesses ou princípio da prevalência de interesses. O que significa esse princípio da predominância ou princípio da prevalência de interesses? Significa assim, devem sempre prevalecer os interesses mais abrangentes. Ou seja, o que tem mais abrangência e o que tem mais repercussão? O interesse nacional ou o interesse regional? O que tem mais abrangência e o que tem mais importância? O interesse nacional ou o interesse municipal? A gente percebe que o interesse nacional, por ser estendido e abranger mais pessoas, ele tem mais importância. Então, a gente compreende que quanto mais importante é o interesse, mais predominante ele vai ser. E a partir disso, como que ficou dividida as competências? Ficou dividida assim. A União, ela vai cuidar dos interesses que têm relevância geral, que têm relevância nacional. Os estados vão cuidar dos interesses que têm relevância estadual. O Distrito Federal vai cuidar dos interesses que têm relevância distrital, ali dentro do Distrito Federal. E os municípios vão tratar dos interesses que têm relevância local, que têm relevância municipal. Ou seja, percebam que a União, ela vai ter uma maior concentração de poder. A União, ela vai ter maiores competências do que o município. Por quê? Porque a União, ela vai tratar de assuntos de interesse nacional. Porque os assuntos de interesse nacional, eles têm maior relevância, eles têm maior importância. Ou seja, percebam que a União, ela vai ter mais competência em cima dela do que um município, por exemplo. Percebam que a União, ela vai ter mais concentração de poder e mais concentração de competência dentro dela do que, por exemplo, um Estado. E esse princípio da predominância de interesses, ele serve justamente para fazer essa repartição. A União fica com os interesses nacionais, os estados com os interesses estaduais, o Distrito Federal com os interesses distritais e o município com os interesses municipais. Ou seja, cada ente federado vai ficar responsável pelo interesse no limite do seu território. Começando da União, por tratar de interesses de maneira geral, ou seja, interesses mais amplos,
até um município que vai tratar de interesses mais específicos. E nesse sentido, como a gente falou, a União ela tem maior concentração de poder e maiores competências do que os outros entes. Começa da União, estados e DF e municípios em termos de repartição constitucional de competências. Ou seja, a União vai tratar dos assuntos de interesse geral, dos assuntos de interesse nacional. E é isso que a gente vai começar a ver hoje. Vamos lá para o artigo 21. O artigo 21, ele trata de uma competência da União chamada de competência material, tá? O artigo 21 trata da competência da União chamada de competência material. Por que competência material? Porque vai tratar da competência da União para tratar de determinados temas, para tratar de determinadas matérias. Percebam, é uma competência apenas material, porque só vai falar sobre quais matérias que a União pode tratar e sobre quais matérias que a União deve tratar. Eu não vou ficar lendo todos os incisos, tá, gente? Para não ficar um negócio chato. Peço para que depois vocês façam a leitura complementar. Mas vamos tentar falar dos principais aqui, olha. Olha o que compete à União. Manter relações com os estados e estrangeiros e participar de organizações internacionais. Declarar a guerra e celebrar a paz. Assegurar a defesa nacional. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Emitir moeda. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Percebam, olha o que vem na frase. Nacional, porque envolve competência da onde? Da União. Envolve competência da União. Olha aqui, assegurar a defesa nacional. Por que é nacional? Porque envolve a União. Intervenção federal. Por que federal? Porque envolve a União. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Explorar diretamente mediante autorização, concessão ou permissão. Serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagem, navegação aérea, aeroespacial, serviço de transporte ferroviário, transporte rodoviário interestadual, internacional. Beleza, vamos lá, falar mais alguns aqui, olha lá. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão, conceder anistia, vamos ver aqui, executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem de forma associativa. Ou seja, em relação a esses temas, em relação a essas matérias, é a União que trata. É a União que trata e versa sobre esses temas. Então, por exemplo, quem que é competente para emitir moeda? Vocês viram, por exemplo, essa questão nova aí, recente, que está sendo falada aí direto na mídia, da questão da nota de R$200? Vocês já ouviram falar isso? Alguém viu sobre? Vamos falar aqui sobre atualidades. Vocês viram, gente, sobre essa nota de R$200? A nova nota que vai entrar em circulação? Alguém viu? Sim. Quem que é competente para criar essas notas? Quem que é competente para emitir essas notas? Por exemplo, o estado de Goiás pode emitir nota? O estado, por exemplo, do Mato Grosso pode emitir uma nota? Não, é a União. A União é competente, ela que tem competência para tratar dessa matéria. É a União que é competente para emitir moeda. É a União que é competente, por exemplo, para declarar guerra com outro país ou celebrar a paz. Ou seja, tema que a gente vai falar na nossa aula, a União que é competente para decretar intervenção federal.
Sabe aquela classificação indicativa para cinema, tá? Idade mínima de 12 anos, idade mínima de 16, idade mínima de 18. Quem que é competente para estabelecer essa classificação? A União. Então percebam que existem matérias que é a União que deve tratar e é a União que deve versar sobre esses temas. Até depois, se vocês quiserem, faz uma leitura complementar lá do artigo 21, que é bastante interessante. Agora, o que eu quero que vocês depreendam do artigo 21? Todas as matérias ali que envolvem a União são matérias que envolvem interesse nacional. Todas as matérias que estão lá no artigo 21 tratam de interesse nacional. E é justamente de interesse nacional que a União trata, entendeu? Então, por isso que compete à União tratar desses pontos e dessa matéria, porque é um interesse justamente nacional. Bacana? Até aqui tranquilo, gente? Até aqui tranquilo? Algum tipo de dúvida? Algum tipo de questionamento? Tem algum inciso aí que vocês não entenderam? Tem algum inciso aí que vocês ficaram com dúvida? Se quiser, eu volto. Não? Tá tranquilo? Então tá beleza. Qualquer tipo de dúvida aí, ou qualquer inciso aí que vocês não entenderem, vocês me falam, beleza? Bacana, vamos lá. Em que pese o artigo 21 tratar da competência material da União, tratar da competência da União para dispor sobre determinadas matérias, a gente vai falar aqui no artigo 22 e também no artigo 24 sobre as competências legislativas. Artigo 22 e artigo 24 nós vamos falar das competências legislativas. Vamos falar especificamente sobre o artigo 22. O que é competência legislativa? É uma competência para legislar sobre. É uma competência para criar leis sobre. Beleza? É justamente isso que a gente vai falar agora no artigo 22. Lembrando, é uma competência legislativa. É competência para legislar, para criar leis sobre aquele assunto. Então, olha o que diz o artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Vou até aumentar aqui. Compete privativamente à União legislar sobre. Primeira coisa que a gente tem que perceber. Esse compete aqui privativamente. O que é privativamente? Compete somente à União. Compete somente à União. Beleza? Competência privativa é uma competência que é privativa de determinado ente. É uma competência que é somente de um ente. Ela é privativa de um ente. Agora, apesar de ela ser privativa, essa competência ela pode ser delegada. Percebam, compete privativamente à União. Ou seja, quer dizer que compete somente à União. Só que lá no artigo 22, parágrafo único, olha o que diz. Lei complementar poderá autorizar estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, pode vir uma lei complementar federal e autorizar os estados a legislar sobre pontos específicos das matérias acima. Ou seja, a competência privativa é uma competência que pertence a um ente só, mas possibilita que esse ente transfira. Possibilita que esse ente transfira competência para outro. E aqui até a dica que eu vou dar para vocês aqui. O P aí, competência privativa. O P, vocês lembram de pode delegar. Então, competência privativa. Começa com P, não começa? O P é de pode delegar. E por que eu estou falando isso? Porque mais para frente a gente vai ver a chamada competência exclusiva. E a competência exclusiva é uma dica, ela é caracterizada justamente pelo quê? A competência exclusiva não permite a delegação.
A competência exclusiva não permite a delegação. Ou seja, na competência privativa é uma competência somente de um ente, mas esse ente pode delegar. Nessa forma que a gente está falando. A competência é privativa da União, compete somente à União. Mas a União, se ela quiser, através de lei complementar, ela pode delegar parcela dessas competências, ou seja, pontos específicos para os estados. Já na competência exclusiva, não há possibilidade de delegação. A competência exclusiva, a competência é somente daquele ente. Dica para diferenciar da competência privativa para exclusiva. Competência privativa, letra P de pode delegar. Competência exclusiva, letra E de exclui delegação. Letra E de exclui delegação. Beleza? Então, competência privativa, letra P de pode delegar. Competência exclusiva, letra E de exclui delegação. Beleza? Tranquilo? Mais tarde a gente vê algumas competências exclusivas. Vamos lá. Então fala que compete privativamente à União legislar sobre. Quer dizer que compete somente à União legislar sobre. Mas a União ela pode delegar pontos específicos para os estados. Então beleza, olha aqui. Eu queria falar especificamente sobre esse inciso 1, que é o que mais cai em prova. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. E aí vocês podem pensar o seguinte, Léo, mas como assim? Como é que compete a União legislar sobre esse tema? Vou dar alguns exemplos para vocês. Pode um estado... Não, vamos colocar aqui um município que fica mais fácil. Município de Goianésia. O município de Goianésia pode criar um crime local? Município de Goianésia. Pode criar um crime local? Ou seja, ser crime somente em Goianésia? Não. Por que não? Porque para legislar sobre assunto penal, somente a União legisla. Somente a União legisla sobre assunto de interesse penal. Ou seja, por isso que um município não pode criar um crime, por isso que um estado não pode criar um crime. Por isso que só existe crime federal. Por quê? Porque compete privativamente à União legislar sobre esse assunto de direito penal. Por exemplo, pode vir o Estado, tá? Pode vir o Estado e tirar o 13º salário. Por exemplo, pode vir o Estado de Goiás e falar o seguinte, olha, a partir de hoje não tem mais 13º salário não. Ou pode o Estado falar o seguinte, olha, agora nós não vamos ter férias somente em julho não. Nós vamos ter férias em julho e em dezembro. Pode o Estado tratar de questões de direito do trabalho? Não. Por que o Estado não pode fazer isso? Por que o município não pode fazer isso? Porque compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Ou seja, em se tratando de direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, somente a União trata. Somente a União trata. E aí, alguém pode falar o seguinte, pô, Léo, mas é difícil pra caramba lembrar desse inciso, velho, porque ele é muito grande. Como é que eu faço pra lembrar? Aí eu vou dar uma dica pra vocês lembrarem. Qual que é a dica? Pra lembrar desse inciso 1, pra lembrar do 1, tá? A dica é o capacete PM. Essa é pra você, viu, Marcão? A dica é o capacete PM. Por que capacete PM? Cada letra
corresponde a uma matéria. Cada letra corresponde a um tipo de direito. Então vamos lá. C de direito civil e também de direito... Não, perdão, vamos lá. C de direito civil. A de direito agrário. O P de direito processual. O outro A aqui, direito aeronáutico. O outro C, direito comercial. E, direito eleitoral. T, direito do trabalho. Outro E aqui, direito espacial. P, de processual. E M, de marítimo. Entenderam o porquê do capacete PM? Cada letra corresponde a um direito. Cada letra corresponde a uma matéria. Beleza? Deu para entender por que é capacete PM, gente? Me dá um feedback aí só porque sem ser no ao vivo, não sei se dá para entender isso. Dica capacete PM. Cada letra corresponde a um direito, corresponde a uma matéria. Deu para entender? Dá um feedback aí, gente. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Professor, repete para anotar aqui. Como é que é? Repete de novo para anotar aqui, por favor. A dica para lembrar desse inciso 1 é o capacete PM. Aí é só fazer a ligação com o inciso 1. Então você vai lá na letra C e vai procurar qual direito que tem com C. Tem direito, por exemplo, civil. A, você tem o direito, por exemplo, agrário. O P, você tem o direito penal. O outro A aqui, você tem o direito aeronáutico. O outro C aqui, você tem o direito comercial. O E, você tem o direito eleitoral. O T, direito do trabalho. O outro E, espacial. O outro P, de processual. E o M, de marítimo. Beleza? Então é só ligar. A dica é capacete PM, você vai lá no inciso 1 e vai ligando. C disso, A disso, P disso, A disso. Beleza? Percebam aqui, gente, que esse inciso 1 inteiro é sobre direito, tá? Sobre áreas do direito. Direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. Beleza? Então, lembrem disso aqui. E aí, para não esquecer, né, também, se alguém esquecer do trabalho, tá? É só lembrar que PM é um trabalho, tá? Se alguém esquecer do T, né, às vezes esquece do trabalho, é só lembrar do PM. PM é um trabalho. Beleza? Então, todos aqui são ramos do direito. Bacana? Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui o artigo 22. Percebam, ainda compete privativamente à União legislar e criar leis sobre o quê? Sobre desapropriação, sobre requisição civil e militar, em caso de guerra, água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal. Gente, percebam, tudo interesse nacional. Tudo interesse nacional. Então, política de crédito, comércio exterior, trânsito e transporte, matéria que volta e meia é discutida. Normalmente, municípios querem criar regras sobre trânsito. Normalmente, Estado quer criar regras sobre trânsito. Por que não pode? Porque é a União que trata. União que estabelece, tá, leis e cria leis sobre trânsito e transporte. Questão de nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, emigração, imigração. Tem mais aqui. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviárias e Ferroviárias Federais. Seguridade Social. Diretrizes e bases da educação nacional. Registro público. Atividade nuclear. Normas gerais de licitação. Defesa territorial. Defesa aeroespacial marítima e propaganda comercial. Percebam, todos assuntos que envolvem interesse nacional. E ficou a cargo da União cuidar deles.
Um exemplo da telecomunicações seria a venda da Oi? Seria, Laila. Seria. Só que é o seguinte, quando você fala de telecomunicações, é legislar sobre, entendeu? É legislar sobre. A gente está falando de questões aqui em que a União compete privativamente a ela legislar sobre. Agora. Eu estou falando da questão, só um minutinho, é a questão que eles têm que, a justiça, eu acho que determinou, uma questão que eles têm que estabelecer um plano para não os consumidores, né? Então tem que estar dentro do plano aí de vendas, né, para proteção do consumidor, essa questão aí de como que vai funcionar isso para ela poder vender as cotas, né? Não, justamente nessa questão que envolve a legislação sobre, aí compete efetivamente a União, tá? Compete efetivamente a União. Agora, se for de outras questões que envolvam telecomunicações, aí, né, eventualmente poderia, né, outro ente federativo tratar. Mas legislar sobre somente a União. Legislar sobre somente a União. Beleza? E no parágrafo único vem falar aquilo que a gente disse, né, gente? Vem falar que, olha, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. O que a União pode fazer? A União pode delegar para os estados não para legislar sobre o tema, mas legislar sobre pontos específicos. Legislar sobre questões específicas dentro da matéria. Beleza? Então a União ela pode autorizar os estados por meio de delegação. Isso é necessário que tenha uma lei complementar que defina isso, para os estados legislar não sobre a matéria inteira, tá? Não para legislar sobre trânsito e transporte, mas legislar sobre um ponto dentro do trânsito, legislar sobre um ponto dentro do transporte. Por exemplo, aqui vocês percebem aqui, olha, que compete à União, né, legislar aqui sobre direito do trabalho. Beleza, mas vamos supor que a União quer deixar o 13º livre para cada estado estabelecer. Ela pode transferir, delegar para o estado legislar somente sobre o 13º salário. Ou seja, somente sobre esse ponto. Ou, por exemplo, legislar sobre águas. A União que tem competência. Mas ela pode transferir para os estados e delegar para os estados estabelecerem uma tarifa específica em relação à água. Ou seja, para os estados cuidarem da legislação sobre um ponto, sobre uma questão específica dentro da água. Beleza? Vamos lá. Vamos agora só falar aqui, ele não é tão cobrado, que é o artigo 23. O artigo 23 traz a chamada competência comum. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que é uma competência comum? É uma competência que todos os entes federativos podem tratar juntos, sendo que uma competência de um não exclui o outro. A União pode tratar ao mesmo tempo que os estados, ao mesmo tempo que o DF, ao mesmo tempo que os municípios. Ou seja, são matérias em comum entre todos os entes. São matérias em comum entre todos os entes federativos. Ou seja, todos os entes federativos, tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios, têm um interesse comum em tratar sobre. E aqui, eu queria só citar alguns aqui para vocês. Percebam, é competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Ou seja, todo mundo, todos os entes federativos têm competência para zelar pela Constituição.
porque todos os entes federativos têm um interesse comum de preservar a Constituição. Outro que eu iria falar aqui para vocês, que esse tem tudo a ver com a nossa realidade, é cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Percebam, cuidar da saúde. Por que município está podendo decretar regra de quarentena? Por que tem prefeito podendo estabelecer regras de comércio? Por que tem prefeito falando horário de fechar ou não de determinado estabelecimento comercial? Porque compete também aos municípios cuidar da saúde. Compete também aos municípios cuidar da saúde, ou seja, é uma competência comum. E isso chegou no STF e o STF reconheceu a competência dos municípios para cuidar da questão da saúde. E aí a competência comum, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, fauna e flora, ou seja, interesse de todos, todo mundo tem interesse aqui. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento familiar, combater as causas da pobreza e fatores da marginalização, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Percebam que aqui não está falando sobre legislar, tá? Legislação é da União. Ou seja, a competência comum fala que todos os entes vão poder tratar sobre essas matérias. A União vai poder tratar, os estados, o DF, os municípios também. Porque todos têm interesse comum nessas matérias e nesses pontos que são comuns e são extensíveis a todos. Vamos lá para o artigo 24. Eu não estou lendo e não estou ficando em cada um, gente, senão a aula vai ficar bem chata, viu? E esse tema já é meio chatinho, então estou tentando dar uma dinâmica aqui para que vocês não achem ruim. Beleza? Vamos lá. Artigo 24. O artigo 24 diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. O que é uma legislação concorrente? Significa, é uma legislação cumulativa. A União pode legislar junto com os estados, junto com o Distrito Federal. Significa que todos, ao mesmo tempo, podem legislar. Todos, ao mesmo tempo, podem expedir leis sobre. E aí eu vou falar, tem um detalhezinho, mas eu vou falar depois. Percebam, no artigo 24, não fala sobre os municípios. No artigo 24, não fala sobre os municípios. Ou seja, os municípios, eles não entram aqui no 24. Compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Ou seja, em relação a esses assuntos aqui do 24, não entra o município. O município não está na concorrência aqui, tá? O município não está na concorrência aqui. Beleza? Bacana. Vamos lá. Compete, então, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, juntos, sobre... E aí eu queria dar... Percebam que o inciso 1 e o inciso 2. Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico, direito urbanístico e orçamento. E aqui eu queria dar outra dica para vocês. E essas dicas que eu tô dando é justamente dos artigos que mais caem. É justamente dos artigos que eles mais cobram em provas. Dica aí do 24. A dica é o puto fé. A dica é o puto fé. Por que puto fé? De novo, cada letra corresponde a uma matéria. Então, P de direito penitenciário, U
de direito urbanístico, T de direito tributário, O de orçamento, de direito orçamentário, F aqui, né? F de financeiro, E de econômico. Pegaram aí a dica? O puto fé. De novo, cada letra corresponde a uma matéria, a um direito. E justamente por tratar de direito, trata de direito lá no 22, na competência privativa, e trata da competência concorrente no 24. Por isso que eu estou diferenciando os direitos aqui, tá? Então, puto fé, a dica do puto fé, lembrando, puto fé lá no 24, competência concorrente. P de direito penitenciário, U de urbanístico, T de tributário, O de orçamento, F de financeiro, E de econômico. Isso despenca, mas despenca em prova. Nos 5 concursos que eu já fiz, já caiu sobre isso. E eles gostam, e aí eu vou falar para vocês justamente o que eles fazem. Eles gostam de colocar o seguinte: compete concorrentemente a União, Estados, DF e município. Eles misturam os do 22 com o do 24. Ou eles falam, compete privativamente a União. Eles misturam e jogam os do 23 e do 24. O que eles fazem? Eles misturam os artigos, tá, gente? E aí vocês podem me falar, Léo, mas como que faz para gravar todos? Decorar. Decorar. Infelizmente, tá? Infelizmente. Eu sei que pode ser meio revoltante ouvir isso, mas eu também, quando eu ouvi trocadilhos à parte com a dica, eu fiquei puto da vida. Mas é porque é muita coisa, cara. É muita coisa e não tem como ter dica para todos. Então é gravando mesmo, sabe? É repetição. Vamos lá, Jordane. A diferença entre comum e a concorrente. Na comum, tá? Na competência comum, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Na competência comum é quando existe um campo de atuação comum a várias entidades. É quando existem interesses em comum, interesses convergentes a várias entidades, sem que o exercício da competência de uma exclua de outra, sendo que todas vão atuar em pé de igualdade. Mas o que principalmente marca é que na competência comum existe um interesse, existe um objetivo comum a todas as entidades. Já na concorrente é quando há a possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou sobre a mesma matéria por mais de uma entidade federativa, mas com prevalência da União sobre as demais. Eu não falei isso ainda, porque a gente vai chegar lá, tá? Deixa eu te falar. Na competência concorrente, vários entes federativos podem legislar junto e tratar junto, ou seja, cumulativamente. Só que na concorrência, na competência concorrente, existe uma hierarquia de quem legisla sobre determinados temas. Vou chegar lá e tá nos parágrafos do artigo 24, mas guarda aí, beleza? Deu pra entender ou deu pra clarear, Jordane? Sim? Então tá beleza, então. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Vamos abrir aqui. Vai. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Olá. Esse a gente falou, né? O inciso 1 e o 2 é o puto fé. Aí tá lá, juntas comerciais, custas de serviço forense, produção e consumo. Olha aqui, uma dica que eu fazia para lembrar aqui. Tá vendo? É assim, cada um faz uma dica, né? Eu vou falar para vocês as minhas dicas que eu fazia quando eu estudava. Tá vendo aqui, até o inciso 5, o que envolve
Do 1 até o 5, dinheiro. Envolve dinheiro. Então, tudo que lembrar dinheiro, eu lembrava do 24. Tudo que lembrasse dinheiro, eu tentava lembrar da competência concorrente. Porque, olha lá, direito tributário envolve dinheiro, financeiro envolve dinheiro, econômico envolve dinheiro, urbanístico envolve dinheiro, penitenciário envolve dinheiro, né? Eu tentava colocar que envolvia no sentido de gastar dinheiro com presídio. Orçamento envolve dinheiro, junta comercial envolve dinheiro, custas envolve dinheiro, produção e consumo envolve dinheiro. Então a dica que eu dava para mim, né, que eu utilizava para lembrar, é que tudo envolvia dinheiro, beleza? Pelo menos do 1 ao 5. Então do 1 ao 5 eu já matava, beleza? Então é o seguinte, eu até falo para vocês. Eu não sei o jeito que vocês estudam, tá, gente? Cada um tem um jeito de estudar. Isso é bem particular de cada um. Mas eu sempre tento fazer dicas para mim. Eu sempre tentava fazer dicas para mim, para eu tentar lembrar. Então tenta, no seu método de estudo, fazer algo que faz você lembrar, que faz você rememorar, beleza? Ajuda, é bem interessante. Eu particularmente gosto de dicas. Vamos lá. Olha o que tem mais. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção, patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, procedimentos em matéria processual, previdência social, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude. Agora você quer ver um trem que lasca, que aí vocês vão detestar essa matéria, vocês vão falar assim, puta merda, aí você tá de sacanagem, Léo. Isso daí é insuportável. Olha o tanto que é parecido. Vamos lá. Vamos lá pro 22. Ó, eu vou colocar algumas aqui, ó. Vou colocar duas. Vou colocar aqui no chat. Essas são do 22. Essas são do 22. Beleza? Agora olha como é que tá lá no 24. Opa. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Essa tá no 24. Essa tá no 24. Olha aqui. Olha o tanto que esse cara é foda. Tá assim, ó. Na competência privativa da União, tá que a União trata da Seguridade Social. Olha o que tá no 24. Previdência Social. Olha o que tá no 22. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Olha o que tá no 24. Educação. Percebam o seguinte. O artigo 22, como a competência da União, ele é mais largo, ele é mais abrangente, ele é mais geral. Ele trata de um interesse nacional. Ou seja, por isso ele é mais abrangente, por isso ele é mais genérico. Por isso que fala Seguridade Social. Já o artigo 24, a competência é concorrente. É da União, do DF e dos estados. Ou seja, é mais afunilado. Ou seja, vai ser mais específico. Por isso que vai tratar da chamada Previdência Social. A Seguridade Social é maior. A Seguridade Social envolve previdência, envolve saúde, envolve assistência social. Vamos lá, só para vocês verem. Lembra que a gente falou no artigo 22 que compete privativamente à União tratar sobre direito processual? Olha aqui que traz no 24. Compete concorrentemente à União Estado DF tratar sobre procedimentos em matéria processual. Percebam, mais específico, mais específico. No 22, para legislar sobre direito processual. Aqui tá para tratar sobre procedimentos dentro do processo. Beleza? Por isso tem essas diferençazinhas e eu queria passar essas dicas aqui para vocês lembrarem.
O que tiver parecido do 22 com 24, o 22 é mais genérico, ele é mais abrangente, o 24 ele é mais específico, ele é mais direcionado. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Não? Então tá beleza, bora lá. Vamos continuar. Os estados, gente. Os estados, eu queria falar para vocês. Tá aqui no 25. Ô, benção. Os estados. Eu queria que vocês soubessem. Como a gente falou, a União, ela legisla sobre assuntos de interesse nacional. Os estados, eles têm uma competência subsidiária. Queria que vocês anotassem isso. Os estados, eles têm uma competência subsidiária. Por quê? Cabe aos estados e compete aos estados tudo que não tiver previsto na Constituição para a União. Ou seja, compete aos estados o que sobrar da Constituição. Percebam, olha aqui que diz no artigo 25. São reservados aos estados a competência que não lhe seja vedado por esta Constituição. Os estados ficam com o quê? Ficam com o que sobrar. Os estados ficam com o que sobrar. Foi previsto competência da União? Foi. Tem previsão de competência dos municípios? Tem. Tem previsão agora, nós vamos tratar lá no artigo 30. Então, o que cabe aos estados? Se não tem previsão legal, o que sobrar? O que não for proibido pela Constituição e o que não tiver já previsto nessa Constituição, cumpre aos estados. Algo que eu queria falar aqui com vocês, tá? Não tá na nossa matéria, mas eu queria falar aqui do parágrafo 2º. Gente, esse parágrafo 2º, ele cai sempre em concurso, ele cai sempre em OAB. Queria que vocês ficassem atentos nele. Fala que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão. Normalmente em prova eles substituem e mudam por permissão. Não é permissão, é concessão. Os serviços e locais de gás canalizado. Ou seja, é permitido aos estados explorar, mediante uma concessão, serviço de gás canalizado. Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja, não pode ter medida provisória estadual para tratar desse assunto. Só tô passando aqui nesse artigo porque cai muito em concurso. Beleza? Vamos lá. Vamos lá para o artigo 30. Nós vimos a competência da União e agora nós vamos ver o quê? A competência dos municípios. Porque para os estados não está previsto. Os estados é o que sobra. Então, compete aos municípios. E aí percebam, compete aos municípios assuntos de interesse local. Assuntos de interesse municipal. O que cabe aos municípios, então? Legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Lembra? No 24, o município ele não pode legislar sobre, mas ele pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Instituir e arrecadar impostos de sua competência, ou seja, os tributos municipais, né? Por exemplo, IPTU. Criar, organizar, suprimir distrito, assunto de interesse local. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Percebam, local de novo. Manter com a cooperação técnica financeira da União do Estado programas de educação infantil. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e Estado, ou seja, junto com a União e Estado, serviço de atendimento à saúde. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local. Percebam, local de novo. Observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Percebam, assuntos de interesse local. Assuntos de interesse local. Isso que é importante para a gente perceber. Então essas dicasinhas que eu falo para vocês,
que tem que ficar atento quando a gente for resolver algumas questões. Vou colocar algumas questões para a gente fazer logo mais, mas para vocês ficarem atentos, tá? O Jordani tá no 25, parágrafo 2º, tá? Deixa eu chegar nele aqui. Aqui, ó, serviço de gás canalizado. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão ou serviço local de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Esse parágrafo aqui serve para a gente perceber que existe medida provisória estadual. Pode existir medida provisória estadual, desde que prevista por lei, mas existe. Já estou antecipando uma matéria, né? Mas existe medida provisória estadual. Governador pode governar mediante MP, mediante medida provisória, basta ter previsão. E no município também, tem medida provisória municipal? Tem, desde que exista previsão legal. Beleza? Bacana. Lembra que eu falei para vocês aqui do artigo 24? Que a gente falou do artigo 24. Compete à União, aos estados e ao DF legislar sobre determinados temas. E aí que eu tô respondendo, aproveitando a pergunta da Jordani que ela fez. A competência concorrente é aquela que os entes eles têm competências conjuntas, né? Eles podem legislar conjuntamente, ou seja, um não exclui do outro. Só que o seguinte, na competência concorrente, como é União, Estado e DF, ficaria muito bagunçado se todos pudessem, né, versar e dispor ao mesmo tempo da matéria. Então, o artigo 25, ele dá regras pra gente, regras interpretativas, pra gente perceber que numa competência concorrente não é bagunçado, existem algumas diretrizes. O que diz os parágrafos do artigo 25? Esses parágrafos do artigo 25, eles caem mais ou menos 40% dos concursos, tá? Mais ou menos 40% dos concursos cai esses parágrafos aqui do 24, perdão. Olha o que diz o parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, quando tiver vários entes legislando sobre algo, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. O que ele está querendo dizer? Quando tiver União, Estado e DF legislando sobre determinado tema, não é todo mundo que vai fazer as coisas. O que a União vai fazer? A União vai tratar dos interesses gerais. A União, ela vai tratar das normas gerais. Por ser União e por tratar de interesse nacional, quem tem que estabelecer as normas gerais é a União. Quem tem que estabelecer normas gerais é a União. Então, quando há uma competência concorrente, como há nesse caso do artigo 24, entre União, Estado e DF, o que a União vai fazer? Ela vai tratar das normas gerais. Ela vai estabelecer as normas gerais. Beleza. E o restante? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, se é uma competência concorrente, a União fica responsável por estabelecer as normas gerais. E o que os estados fazem? Eles suplementam, eles complementam no que faltar. As normas gerais que não tiverem determinados pontos, os estados eles podem complementar. Então a legislação do estado é uma legislação complementar. No que faltar das normas gerais, o estado vem e complementa. Ou seja, a União estabelece as normas gerais e o estado ele apenas complementa no que faltar. Ou seja, vamos colocar aqui, em se tratando de proteção à infância e à juventude, quem que vai estabelecer as normas gerais? A União. Exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente. É uma lei federal
que os estados podem fazer? Podem complementar determinadas questões que ficar faltando. Beleza? Agora, olha o que diz o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, se não tiver normas gerais, se não tiver uma lei federal estabelecendo normas gerais, ou seja, se a União ficar quieta, se a União for omissa, os estados eles exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que o artigo está falando? Olha, se a União bobear no ponto, se a União não estabelecer normas gerais, se a União não vir com uma lei federal estabelecendo normas gerais, os estados eles vão ter o quê? Eles vão ter competência legislativa plena. E aí vai ser os estados que vão legislar sobre. Beleza? E aí o parágrafo 4º diz: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia na lei estadual no que for contrário. Como assim? Imagina que faltou uma lei federal sobre normas gerais. Normas gerais sobre previdência social. Matéria aí do 24. A União, ela tinha que estabelecer as normas gerais. Só que imagina que a União, ela dá bobeira e ela fica quieta. Ela dorme no prazo. E ela não estabelece as normas gerais, ela não faz lei federal. O estado de Goiás, então, para atender a sua necessidade, ele vai e cria uma lei estadual disciplinando sobre previdência social. Beleza, mas se depois a Constituição, e se depois a União acorda e quer fazer uma lei federal? Se depois a União percebe que deu bobeira e ela quer fazer uma lei federal, o que acontece? O que a lei federal faz? A superveniência de uma lei federal, ou seja, a lei federal da União, ela vai suspender a eficácia da lei estadual somente no que lhe for contrário. Se tiver uma lei estadual em vigor, estabelecendo normas gerais, e posteriormente vem uma lei federal, a lei federal ela simplesmente vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. O que for contrário, fica suspenso. O que não for contrário, continua. Em concursos, como que eles cobram isso daqui? Tá ligado essa parte aqui, a superveniência de lei federal sobre normas gerais? Ao invés de suspende, eles colocam anulam, colocam revogam. E não é uma revogação da lei estadual, nem anulação da lei estadual. É uma suspensão da eficácia. E eles suprimem esse no que lhe for contrário. Eles colocam suspende a eficácia por completo, suspende a eficácia por inteiro. E não é. Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E somente no que lhe for contrário. Beleza? Beleza, gente? Até aqui tá tranquilo? Tá beleza? Beleza, então. O que eu queria propor para vocês aqui? Vocês topam da gente fazer umas questões de concurso, questões de OAB sobre o tema, competências, até mesmo para a gente fixar, né, e para a gente ver como que cai. Então tá massa, então. Vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação aqui. Deixa eu só achar aqui a disciplina aqui, direito constitucional aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui é um site, gente, chama Que Concursos. Ele é o melhor site de questões do Brasil. Ele tem questões de OAB, questões de concursos variados, provas. Então ele é bem legal de fazer. É facinho de inscrever, né? Tem 10, 15 reais por mês e dá para fazer. Se você não quiser pagar por mês, você pode resolver 10 questões no dia. Então é bem legal.
Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos fazer algumas aqui. E a gente vai desenvolvendo, tá? Eu acho que vai ter questões antigas e vai ter questões novas. Deixa eu só falar com vocês aqui algo. Eu tratei com vocês aqui o artigo... Ah, tratei. Vamos lá. Percebam aqui, questão de auditor lá da UFO, Minas Gerais 2020. Vamos lá. Sobre a organização político e administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. É cabível aos entes federados recusar fé aos documentos públicos exarados dos demais. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos. Não é permitido aos Estados estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionários, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada na forma de lei ou colaboração de interesse público. Vamos lá, gente, qual que é a incorreta aqui? Qual que é a incorreta? Matéria que a gente viu aula passada. Alguém? Gente, não precisa preocupar em acertar não, tá? Fala aí qualquer coisa, é só pra gente poder fazer mesmo. Verônica falou letra E. Alguém mais? Vou esperar mais respostas, porque eu quero ver o que vocês estão achando. Ô, Verônica, mas você fala letra E, não tem nem letra E, uai. Letra D, né? Saquei. Verônica falou letra D. Laila falou letra A. Alguém mais? Vou esperar mais uma. Orisvaldo A. Beleza. Vamos responder esse daqui. Vamos... Resposta correta aí não é nenhuma dessas. Resposta correta aí é a letra B de bola. Gente, quem que compõe... Calma aí, rapidão. Cabila... Vamos lá. Deixa eu sair daqui e abrir para vocês aqui um negócio aqui. Calma aí. Calma aí. Aí vamos responder aqui na Constituição aqui. Tá vendo o artigo 19 aqui? O artigo 19, ele vem responder essa questão. O artigo 19, ele vem responder essa questão aí pra gente. Vamos lá. Calma aí. Olha aqui que diz o artigo 19. É vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Essa daí... Nossa, eu queria abrir as duas telas ao mesmo tempo. Tá, vamos lá, depois eu volto. Tá. Letra B.
recusar fé aos documentos públicos. Letra número 3 aqui, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Vamos aqui vou entrar aqui na tela aqui. Oh, gente. Entrei errado. Perdão, gente. Vendo aí as questões do artigo 19, qual que é que tá errada aí, gente? Qual que tá errada aí? A letra A, né? A letra A. Por quê? Porque vocês viram que é vedado, é proibido a União, os estados, ao Distrito Federal, os municípios, recusar fé aos documentos públicos. Ou seja, os entes federados não podem recusar fé aos documentos públicos. Lembra que eu falei para vocês? Os documentos públicos, eles gozam da chamada presunção de veracidade. Ou seja, não se pode recusar fé, não se pode negar a veracidade de um documento público, de uma escritura, de uma certidão, beleza? Então, resposta errada aí, e a correta, a letra A. E aqui, eu gostei que ninguém falou a letra B, porque se aqui tivesse falado aqui, ó, gente, os territórios federais integram a República Federativa do Brasil, estaria certa? A questão pediu a incorreta. Se no caso da letra B viesse assim, os territórios federais integram a República Federativa do Brasil, estaria certo? Os territórios, gente, eles integram a República Federativa do Brasil? Os territórios federais. Os territórios não. Não. Os territórios não. Lembra que a gente falou? A República Federativa do Brasil é composta por União, Estado, DF e municípios. Os territórios, eles são descentralizações administrativas da União. Lembra que a gente falou que para compor a República Federativa do Brasil tem que ser um ente autônomo. Tem que ter autonomia política, tem que ter autonomia administrativa e autonomia legislativa. E lembra que a gente falou que nos territórios eles não têm autonomia política, porque quem nomeia o governador do território é o presidente da República? Se o território não tem autonomia política, ele não é ente federado. Se ele não é ente federado, se ele não tem autonomia, ele não é ente federado. Então o território ele não integra a República Federativa do Brasil. O território ele integra a União. Ele é uma autarquia federal da União, mas ele não faz parte da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é só União, Estados, DF e municípios. Vou até dar uma dica aqui para vocês. Para vocês lembrarem, vou dar outra dica aqui, ó. Para lembrar de quem que são os entes federados, é só lembrar do MUD. MUD, M de município, U de União, D de DF, E de estados. Tá? Então, dica. MUD, M de município, U de União, D de DF, E de estados. Esses são os entes federados e que compõem a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é composta por eles. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais coisa aqui. Ó, vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Em relação à repartição de competências entre União, Estados e municípios, assinale a alternativa correta. O artigo 22 da Constituição Federal, o que é o artigo 22 da Constituição Federal? Competência privativa da União. Estabelece quais são as matérias cuja competência legislativa é privativa da União.
Dessa forma, fica vedado qualquer possibilidade de lei complementar que autorize os estados a legislar sobre matérias relacionadas nesse dispositivo. Certo ou errado? Vocês entenderam? Justamente, está errada. Porque se a competência é privativa, P de pode delegar. Pode ter uma lei complementar autorizando a delegação. Beleza? Então, letra A está errada. Ó, a elaboração e execução de planos nacionais ou regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social fazem parte do rol de matérias de competência exclusiva da União, caracterizadas pela indelegabilidade. As custas dos serviços forenses, produção e consumo, bem como assistência jurídica e defensoria pública, são exemplos de matérias especificadas como sendo de competência privativa da União. Lembra que custas do serviço forense, produção e consumo, assistência jurídica e defensoria pública está lá no 24. É competência concorrente. É competência concorrente. Então tá errada. Não é competência privativa, é competência concorrente. A manutenção do serviço postal e correio aéreo nacional e emissão de moeda são exemplos de matérias especificadas no artigo 22, que dispõe sobre a competência privativa da União. Ou seja, a manutenção do serviço postal, correio aéreo nacional e emissão de moeda são exemplos de matérias especificadas no artigo 22, que dispõe sobre a competência privativa da União. O que vocês acham dessa letra D? Marina falou correta. Certa. Eu também acho que essa é a correta. Letra E fala: a exploração direta ou mediante concessão, autorização ou permissão referente ao serviço de radiodifusão sonoras, de sons e imagens, são matérias previstas no rol de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Não. Essa questão aqui de serviço de radiodifusão sonora som imagem é competência privativa da União. É competência privativa da União. Resposta, a letra B aqui está falando que é... Ó, vamos lá. Vamos aqui para a Constituição aqui. Vou sair aqui. E eu também marquei a letra D. Vamos aqui para a Constituição aqui. Ó. Vamos lá. Artigo 22. Ah, olha aqui, ó, gente. Não é a 22, é o 21. Ó, tem que ficar ligado. Emitir moeda. Qualquer outra coisa aqui. Emitir moeda. Correio aéreo nacional. Ó. Correio aéreo nacional. E serviço postal. Ó, manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Isso tá dentro, ó, do 21. Isso tá dentro do 21. Eu fiquei com isso na minha cabeça, que tava no 21. Isso daqui tá no 21. Compete à União, mas não é competência privativa. Não é competência privativa. É compete à União, é a competência administrativa. É a competência material. Beleza? Entenderam, gente? Entenderam por que não é a D? Entendeu? Por isso que eu falo, eles bagunçam mesmo, eles mudam demais. Vamos lá, eu acho que faltou falar um negócio aqui rapidão.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Beleza, vamos lá, vamos para a próxima. Ó, PM, isso daqui é pro Marcão, vamos lá. Ah, tem que trocar a tela aqui. Vamos lá, gente. Em sede de competência legislativa, é correto afirmar que é competência privativa dos municípios legislar sobre direito urbanístico. O que vocês acham? É competência privativa do município legislar sobre direito urbanístico. É competência privativa do município legislar sobre direito urbanístico? Lembra que a gente deu a dica do puto-fé? O puto-fé, o U é do quê? O puto-fé, o U é do quê? Na dica do puto-fé, o U é correspondente a quê? É urbanístico. Ou seja, é competência concorrente. Então não tem nada a ver com o município. É competência privativa da União legislar sobre direito financeiro. É competência privativa da União legislar sobre direito financeiro. Concorrente. Lembra? Puto fé. O fé de quê? Financeiro. Lembra? Para lembrar do 22 é o capacete PM. O 22 é o capacete PM. O 24 é o puto fé. O F tá no puto fé, no 24. Ó, é competência concorrente da União dos Estados do Distrito Federal legislar sobre o orçamento. E é competência privativa dos municípios legislar sobre direito do consumidor. Não tem nada a ver essa questão do direito do consumidor, né, gente? Consumidor também vai ser competência privativa da União. Resposta correta, letra C. Beleza? Show de bola. Vamos ver aqui, vamos ver mais coisas aqui. Professor, Oi! essa questão aí do direito do consumidor entra no comercial, né, do privativo da União? Como é que é? Essa alternativa que o senhor leu agora sobre o direito do consumidor, ele vai entrar no privativo direito comercial, né? Não, ele não entra no direito comercial, não. O direito comercial aí não envolve questão de consumo, não. Essa questão de direito do consumidor vai entrar em competência privativa da União. Mas não vai ser em questão de direito comercial, não. Aqui... Seria o que, então? Como é que é? Ele entraria, então, no civil, né, direito do consumidor? Não, o civil é um código próprio, né? O civil é um código próprio. No artigo 22, deixa eu abrir aqui, ler aqui pra você. Calma aí. Então, eu pergunto aqui o seguinte, o direito do consumidor, ele vai encaixar em algum desses tipos? Então, deixa eu só procurar aqui. Tá totalmente fora. Então, deixa eu só procurar aqui. Tá. Calma aí. Ah, aqui, ó. Quem perguntou aqui, ó? Quem perguntou? Quem perguntou? Eu só falo o nome aí, só pra eu saber. Carla. Ah, Carlinha aqui, ó.
Entra aqui no 24. Deixa eu projetar aqui, ó. Entra aqui no 24 aqui, ó. Ao consumidor. Tá vendo aqui? Compete à União, o Estado deve legislar concorrentemente sobre ao consumidor. Tá vendo aqui onde eu marquei? Carlinha. Então ele vai ser concorrente, né? Concorrente. Tá. Beleza? Vamos lá. Beleza. Vamos fazer uma última aqui. Vamos lá. Olá. Acerca da distribuição de competência no direito brasileiro, assinale a alternativa que indica corretamente uma competência atribuída aos municípios. Competência concorrente do 24. Município entra na competência concorrente do 24? Município entra na competência concorrente do 24, gente? Lembra? Compete concorrentemente. Não, só entra União, Estado e DF. Competência comum do artigo 23. Município entra na competência comum do 23? Do 23 ele entra. Compete, né, competência comum entre a União, Estado, DF e municípios. Entra na competência privativa do 22? Não, porque é privativa. Entra na competência residual no 25? Não, porque é dos estados. Competência para propor emenda no município não entra. Competência comum prevista no artigo 23. Beleza? Gente, então é isso. Fica assim. O que eu ia perguntar para vocês? Vocês topam a gente fazer questões toda a aula? Ou vocês acham ruim? Ou vocês acham que é legal? A gente, de alguma forma, né, fazendo uma dinâmicazinha aqui, né, como fala? E tentando fixar, né, o conteúdo, né? A gente pode tentar fazer isso toda a aula. Beleza? Gente, então beleza, então fica assim, então. Eu vou postar semana que vem, uma semana antes da aula, né, Jordane? Então eu vou colocar umas 10 questões para vocês e vou disponibilizar lá no AVA, que inclusive é o valor do nosso trabalho, né, 3 pontos, tá sendo sobre isso, né? Eu vou deixar as questões lá para vocês irem respondendo, beleza? Para vocês ficarem à vontade. Beleza? Gente, valeu demais então, foi ótimo, sempre um prazer aí estar com vocês. Ótima semana para vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Oi! Tchau! Tchau! Fica com Deus! Deus abençoe! Amanhã, quando acabar, você traz os pão de queijo. Amanhã. Vou trazer os pão de queijo, pode deixar. Não esqueceu da semana passada. Eu vou trazer o pão de queijo e o café. Pode deixar, meu amigo. Gracinha. Fica com Deus, gente. Jesus abençoe a semana de vocês aí. Possa ser uma semana iluminada aí. Deus possa continuar derramando a graça e a misericórdia dele aí sobre todos nós, sobre a família de vocês. Tá bem? Gente, valeu demais. Fica com Deus. Deus abençoe. Até mais.